Presidente. Boa tarde a todos. Começaria naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui muito pouco de juventude, alguma coisa de desporto. Nem desporto é só juventude, nem juventude é só desporto. Aliás, o programa de agressão e submissão da Troika, assinada quer por PS, quer por PSD, quer por CDS, dá um corpo a um atentado brutal contra os direitos da juventude, que nós entendemos que degrada todos os dias as condições de vida da juventude e os resultados naqueles que são os seus direitos fundamentais. Temos no nosso país mais de 1 milhão de desempregados, sobretudo jovens. Temos mais de 1,5 milhão de trabalhadores com vínculo precário, sobretudo jovens. Temos salários muito baixos, temos um salário mínimo mais baixo a nível europeu, se tivermos em conta aqueles que são os rendimentos oferidos pelos jovens, inclusive pelos jovens qualificados. Temos, inclusive, perspectivas por parte deste Governo de cortes no subsídio de desemprego, no que diz respeito ao período de acesso e também ao valor a receber. Temos cortes brutais na educação, há falta de professores, há faltas graves de funcionários nas escolas a negar o acesso à educação, sobretudo aos alunos com necessidades educativas especiais, e é uma situação que nos preocupa. Temos uma situação, de facto, dramática no ensino superior, em que, passados já mais de 2 meses daquele que era o prazo do Governo estabelecer as regras para efeitos de atribuição de bolsas, ainda não o fez, e, de facto, isto torna muito difícil a vida dos jovens que estão no ensino superior. Menos de 3 mil jovens colocados no ensino superior do que a igual período do ano anterior e, portanto, um cenário, de facto, muito difícil para a juventude e para o país, que, quando confrontados com o programa de Governo, não encontramos uma medida concreta de combate à precariedade e aos falsos recibos verdes, não encontramos uma medida nem um apontamento de reforço da ação social escolar no que diz respeito à escolaridade obrigatória, mas também no plano do ensino superior, e creio que nós e a juventude têm todas as razões para continuar preocupados com esta matéria. Sobre a Porta 105 e o programa de apoio ao arrendamento jovem, o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo e o Governo respondeu que só parte das novas candidaturas serão objeto de subvenção e de que este programa estará em fase de necessidade profunda da sua reformulação. Foi assim que a Sra. Ministra nos respondeu. É verdade que o incentivo ao arrendamento por jovens em 2005 apoiava cerca de 22 mil jovens. O Governo do Partido Socialista acabou com o incentivo ao arrendamento por jovens, transformou na Porta 105. No ano passado tivemos 8 mil candidaturas aceites. É um decréscimo brutal que aprofunda também esta dificuldade do acesso à habitação por parte dos jovens. A questão muito concreta que lhe colocava era esta, Sr. Secretário de Estado, se está em condições de nos dizer que parte das novas candidaturas é que serão objeto de subvenção, porque os 20 milhões de euros são os mesmos, os 20 milhões de euros que existem para este programa são muito insuficientes para fazer face às candidaturas já existentes, portanto, dificultam ainda mais novas candidaturas. E em que sentido é que vai esta reformulação? É a extinção completa do programa ou então é um apoio muito residual para além daquele que já acontece atualmente? Outra questão que também lhe queria colocar sobre os despedimentos resultantes da fusão do IPJ, da Movi Jovem e do IDP. O Sr. Secretário de Estado, em agosto, não teve condições de nos dizer. Eu faço-lhe a pergunta de outra forma. Quantas rescisões amigáveis e quantas não renovação de contratos vão acontecer por força desta fusão? Eram também aspectos que nos importava conhecer. Só um outro aspecto, relativamente às faturas do IDP, é uma situação muito grave que o PCP considera de uma enorme gravidade no que diz respeito à gestão e à transparência da utilização dos recursos públicos, mas estamos perfeitamente conscientes que o Sr. Secretário de Estado, se nos fizer chegar à Assembleia da República, pelas suas competências de fiscalização, quer a auditoria, quer o resultado do inquérito, teremos condições de perceber, de facto, o que é que aconteceu e para caminho é que deve continuar esta fiscalização, porque estes 6 milhões de faturas por pagar não podem justificar, na nossa opinião, o desinvestimento do Governo numa política de desporto ao serviço do país. Uma última questão sobre o desporto escolar.
O senhor deputado do CDS falou aqui desta matéria, é de facto uma matéria que nos preocupa, mas os cortes no número de professores na escolaridade obrigatória comprometem projetos de combate ao abandono e ao insucesso escolar, nomeadamente através do desporto escolar, que nós sabemos que tem esta dimensão muito importante de conseguir agarrar estudantes com outro tipo de problemas económicos e sociais e que o desporto funciona muito bem neste aspecto. Há experiências muito importantes até em cooperação e em protocolo com o Estádio Universitário de Lisboa, que é importante preservar e alargar. E, portanto, gostávamos de lhe dizer como é que é possível para este Governo ter a perspectiva de reforço do desporto escolar quando houve milhares de professores de educação física que não foram colocados, quando houve um corte brutal na componente não letiva que vai afetar diretamente esta matéria. Chama a atenção para o seu... Termino já, Sr. Presidente, obrigado. E quando existem hoje muitas escolas no país que não têm sequer um pavilhão desportivo, e nós sabemos que no que diz respeito ao investimento público deste Governo, o anúncio de cortes no investimento público acaba por condenar, e dou-lhe só alguns aspectos: Escola Secundária Francisco Simões em Almada, Escola Secundária Dom Manuel em Setúbal, Escola Secundária de São João da Talha no Concelho de Loures, Escola Secundária Palmela. São algumas escolas secundárias onde existem equipas de desporto escolar, mas não existe sequer um pavilhão desportivo. Isto condena desde logo a concretização prática do programa de educação física, impede o lecionamento de muitas disciplinas que integram o programa e o currículo da educação física, mas também coloca em causa o direito ao desporto e o direito à educação de qualidade, e é uma questão que nos preocupa e gostaríamos também de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre estas matérias. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, uma política integrada de juventude não é uma política de sobreposição de tutelas, mas é uma política em que cada um dos setores essenciais da nossa intervenção, nomeadamente a intervenção do Governo, haja uma medida específica. Como lhe dizia, a política integrada de juventude prevê exatamente isto, que em cada um dos setores de intervenção do Governo exija uma medida específica de concretização dos direitos da juventude. Não é preciso inventar muito, é o artigo 70 da Constituição que diz que compete ao Estado garantir a efetivação dos direitos especiais da juventude, no acesso ao desporto, à educação, no emprego, na habitação. E, portanto, as questões concretas que lhe coloquei, obviamente que não esperava do Sr. Secretário de Estado uma resposta mais profunda do que aquela que nunca tivemos do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, porque ainda não tivemos oportunidade de o ouvir aqui na Assembleia sobre estas matérias, mas pelo menos que, passa a expressão, o seu lobby tivesse algum efeito, porque o lobby, nós conhecemos lobbies poderosíssimos, têm efeitos de facto efetivos, e estamos a ver de facto que se o Sr. Secretário de Estado tem feito lobby, e acredito nas suas palavras, esse lobby tem sido completamente ultrapassado pela exigência de reforço do poder dos grandes grupos económicos e financeiros em detrimento das condições de trabalho dos jovens trabalhadores. Algumas questões ainda em concreto, Sr. Secretário de Estado. Conselho Interministerial da Juventude. O anterior Governo mantinha o Conselho Interministerial da Juventude, será certamente um espaço muito importante para o Sr. Secretário de Estado fazer esse lobby. Nunca existiu, não se conhece uma única linha deste Conselho Interministerial da Juventude do anterior Governo. Este Governo tem perspectivas de reunir o Conselho Interministerial da Juventude, seria certamente importante para concretizar esta política integrada de juventude que até agora não existe. Falsos recibos verdes na Federação Portuguesa de Vela. Tem algum conhecimento, o Sr. Secretário de Estado, de o IDP ter conhecimento da existência de falsos recibos verdes na Federação Portuguesa de Vela e, no caso de ter, se o Governo já solicitou uma ação inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho, no sentido de verificar, de facto, se existem ou não e o significado disto. Arrendamento jovem. O Sr. Secretário de Estado disse aqui que pode ser este programa ou pode ser outro. É verdade. O que nos interessa é que seja um programa que, de facto, dê resposta aos problemas do acesso à habitação. E o que nós temos conhecido, quer seja um governo do PSD, seja PS, seja PSD, CDS, é que tem sido sempre no sentido de degradar este direito e nunca da concretização deste direito. E, portanto, preocupa-nos que no momento em que este Governo diz que as condições económicas só permitem 12 mil milhões de apoios diretos para a banca, mas que para o associativismo jovem e para o apoio à habitação há muito pouco, que o caminho seja, de facto, o fim de um programa de arrendamento, seja ele qual foi o nome. O Sr. Secretário de Estado não me respondeu às rescisões amigáveis não renovação de contratos entre o Instituto Português de Juventude, Movi Jovem, IDP,
FDTI, se existe ou não essa perspectiva, e os números, era importante também dizê-lo, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares também não nos disse na audição anterior, era bom de facto nós conseguirmos ter alguns esclarecimentos sobre isto. Ainda um aspecto, no último Orçamento de Estado o apoio ao associativismo teve cerca de 7,5 milhões de orçamento. Senhora Deputada, peço desculpa, tenho que concluir. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria então de lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, se diz que houve 14 milhões que permitiu a poupança de 14 milhões, a fusão do IDP com o IPJ, se vamos ter 7 milhões mais 14, 21 milhões de apoio ao associativismo jovem. Se é isto, de facto, nós podemos esperar do reforço do apoio ao associativismo jovem, seria, de facto, muito importante para o país e para a juventude em particular. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, quase no final desta audição, receamos que poucos esclarecimentos concretos possam vir da sua Secretaria e do Governo e, portanto, fazíamos ainda um esforço para que algumas coisas concretas pudéssemos apontar. Não conhecemos uma medida concreta de política de juventude. Uma concreta. O Sr. Secretário de Estado podia dizer vamos desenvolver um projeto de desporto para a juventude, vamos desenvolver um projeto de combate à precariedade, vamos fazer força junto do Ministério do Emprego para efetivar os meios de intervenção da autoridade para as condições de trabalho. Não. E era importante que ainda no tempo que dispõe nos pudesse fazer chegar essa informação. Não conhecemos um esclarecimento sobre a situação das faturas do IDP e vamos mais uma vez aguardar pela chegada do relatório e do inquérito, e entendemos que era importante, de facto, a responsabilização daqueles que têm que ser responsabilizados, porque a culpa não pode morrer solteira e isso é importante. Não conhecemos ainda um número sobre os despedimentos previstos. O Sr. Secretário de Estado disse-nos que em novembro, a partir do dia 1 de outubro, o IDPJ tem que começar a funcionar. Até lá, já de certeza que foram mantidos contactos com os trabalhadores, no sentido de lhes perguntar, o quadro pessoal vai ser inferior, tem contrato a termo incerto, se calhar era melhor ir pensando no despedimento ou na sua vidinha. Eu acredito que o Governo já teve esta preocupação junto dos trabalhadores do IPJ e do IDP e da Movi Jovem, porque são milhares de trabalhadores e, portanto, nós não podemos estar aqui à espera de novembro para que as pessoas tenham um esclarecimento sobre a sua vida. Depois, o Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui do nosso empenho... Tem que concluir, Sra. Deputada. Concluo já, Sr. Presidente. Falou-nos aqui do empenho do PCP sobre a questão do arrendamento. Pode o Sr. Secretário de Estado contar com o empenho do PCP na Assembleia da República, mas também fora da Assembleia da República, nas escolas, nas empresas, nos locais de trabalho, junto do associativismo juvenil, no sentido de exigir, de facto, a concretização dos direitos da juventude e de exigir uma vida melhor para a juventude portuguesa. A juventude portuguesa hoje vive uma situação muito difícil. Cada dia que passa Portugal, sob este protetorado da Troika, com este programa de agressão e submissão, é um dia pior para a juventude. E, portanto, pode também o Sr. Secretário de Estado contar com o empenhamento do PCP para a derrota deste programa de agressão e submissão que não serve os interesses do país e, por isso, não pode servir os interesses da juventude. Obrigada. Uma interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Tem a palavra. Obrigada. Sr. Presidente, era para requerer que pudesse ser distribuído ao Sr. Secretário de Estado, certamente terá, o balanço social do IPJ de 2010, que é disponível e está público no site, onde estão definidas as estruturas remuneratórias, inclusive por género, as remunerações mensais e líquidas, e onde podemos ver que entre 501 e 1.000 euros são 185 trabalhadores. Portanto, o desenho que nos está aqui a pintar de que existem pessoas com carros, com estruturas remuneratórias, certamente existirão, porque existe uma pessoa que ganha... Desculpa, então reformulo, Sr. Presidente, para além do balanço social do IPJ, o do Instituto de Desporto de Portugal e da Movi Jovem, que está aqui e que determina as categorias remuneratórias de cada um dos trabalhadores. E podemos ver que o que o Sr. Secretário de Estado está a generalizar não se aplicam à totalidade dos trabalhadores. Certamente que os presidentes... Peço desculpa, Srs. Deputados, mas o Sr. Secretário de Estado certamente conseguirá defender a sua posição. Não interrompam os Srs. Deputados que está numa interpelação.
Bom, a interpelação está feita, senhora deputada Ana. Peço desculpa, mas que de facto era importante esclarecer. Nós colocámos estas dúvidas ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, que não nos respondeu em agosto. Também agora da parte do Sr. Secretário de Estado não houve esta informação, mas nós não podemos generalizar aquilo que são cargos de chefia nestes organismos e confundi-los com o grosso dos trabalhadores, inclusive no IPJ são quase todos com contrato a tempo incerto e, portanto, isto terá efeitos muito graves no despedimento de muitas pessoas.